Em meio ao aumento no índice de depressão no país, potencializado pelo distanciamento social provocado pela pandemia de Covid-19, a campanha Setembro Amarelo intensifica neste mês os debates sobre prevenção do suicídio. Bom, para falar conosco sobre esse assunto por telefone aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, nós conversamos com Luiz Ramos. Ele é do CVV Bauru, o Centro de Valorização da Vida e porta-voz da campanha Setembro Amarelo. Luiz, mais uma vez, obrigada aí pela participação aqui conosco. Nós é que agradecemos. Luiz, o que o CVV observou com relação a esse período de pandemia? Houve aumento das chamadas? Vocês perceberam esse movimento de crescimento da procura por apoio emocional? Nós tivemos na verdade, não houve um aumento na procura. O que aconteceu foi que muitos voluntários do CVV se encontram em condição de risco. Então, eles pararam de fazer os atendimentos. O CVV implantou um atendimento remoto através de um software, onde a pessoa pode fazer esse atendimento em casa. Então, como houve uma diminuição de voluntários, houve uma demanda não atendida das pessoas que estão ligando, e às vezes demora um pouco mais de tempo por conta dessa diminuição de voluntários. Mas o que a gente percebeu é que depois que entrou essa fase da pandemia e isolamento, esse assunto ficou muito recorrente nos atendimentos, nos plantões. Que tipo de situações normalmente geram mais angústia e maior necessidade de busca por esse pedido de socorro? Existe um detalhe quando a gente fala em isolamento, porque muitas pessoas que já ligavam para o CVV já se sentiam nessa situação de solidão, isolamento. Mas parece que por conta foi imposto, né, que a pessoa tem que ficar isolada, isso aí acabou agravando. Porque uma coisa é você fazer uma coisa por vontade própria, outra coisa é ser imposta. Então a gente percebeu que isso acabou agravando a situação. Uhum. Por conta desse momento, né, em que as pessoas os números têm mostrado um aumento de casos de depressão, ou que as pessoas que já sofrem deste problema têm tido seus sintomas potencializados, a gente acaba encontrando nas redes sociais muitas pessoas oferecendo apoio emocional, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais de uma forma geral, ou seja, se oferecendo para conversar com quem precisa de ajuda. Como é que vocês veem esse tipo de oferta, de ajuda, lembrando que os voluntários que atuam pelo CVV são todos treinados, preparados para isso? Sim, a gente vê que é muito importante esse calor humano, esse oferecimento de ajuda por conta da sociedade. É muito interessante, mas isso requer um pouco de conhecimento. Lógico que você estar junto, prestar um calor humano, acompanhar essa pessoa sem julgamento, sem preconceitos, isso qualquer um de nós pode fazer. O problema é quando a pessoa se aprofunda um pouco mais. E aí ela não tem conhecimento para isso, e aí de alguma forma ela pode acabar piorando a situação, né? Então a gente, como você falou, nós voluntários do CVV não somos profissionais, mas nós temos treinamentos contínuos e constantes para que a gente possa de alguma forma ajudar melhor. E a gente entende também que o CVV não exclui nenhum tipo de tratamento médico psicológico. Esses tratamentos são função de profissionais. E tem que ser. O que a gente vê é que muitas vezes o CVV pode servir como uma porta de entrada para esse tratamento. Que a pessoa perceba que ela precisa de ajuda e muitas vezes profissional. Na prática, como funciona esse atendimento, Luiz? É um exercício de escuta, uma escuta ativa? O voluntário do CVV, ele pode dar algum tipo de conselho? Isso é recomendado ou não? Como é que funciona para quem ainda não conhece o trabalho? Na verdade, a gente faz uma escuta empática e ativa. De um tempo para cá, a gente trocou o termo escutar pelo termo conversar.
O voluntário do CVV também fala, também interage com a pessoa, porque muitas vezes fica parecendo que só a pessoa fala e o voluntário não faz coisa alguma, né? Mas a gente entende que conselhos ou qualquer posição diretiva da nossa parte não é interessante e não ajuda de alguma forma. A gente entende que a pessoa saiba o que é melhor para ela. Pode ser que em algum momento, ou nesse momento que ela esteja ligando, ela ainda não esteja vendo isso. Mas a gente tem a confiança de que em algum momento ela vai achar o caminho, né? Já que o maior problema do mundo é sempre o nosso, a melhor pessoa para resolver esse problema é sempre a gente. Ou seja, existe uma interação nessa conversa, mas não baseada em julgamento, aconselhamento, nada disso. Não, porque qualquer aconselhamento que eu fizer, qualquer palpite que eu der na vida da pessoa, é sempre baseado numa vivência minha, né, que geralmente não é a da pessoa. Então, nem tudo que deu certo para mim pode dar para os outros. E também quando você aconselha, inconscientemente você minimiza o problema da pessoa. Ou então essa pessoa pode entender que ela não é capaz nem de resolver os problemas dela. Isso pode acabar agravando a situação. Certo. Luiz, nós falamos de campanha Setembro Amarelo, que tem como mote, né, o trabalho, a discussão sobre prevenção ao suicídio. Na sua visão, quais são os fatores que ainda tornam esse assunto um tabu na sociedade? Existe muito desconhecimento ainda das pessoas com relação à forma de tratar esse assunto, esse tipo de situação, preconceito com relação à necessidade de cuidados com a saúde psicológica. Como que o assunto normalmente é tratado pelas pessoas? O que acontece é que, de forma geral, ninguém conversa sobre aquilo que não conhece. Ninguém fala de um assunto, ninguém debate, discute um assunto que não conhece. Então, o Setembro Amarelo, acho que a maior importância dele é trazer esse conhecimento para as pessoas. Então, quando a gente fala de prevenção de suicídio, como fazer, como criar ambiente facilitador e com calor humano para que essa pessoa possa falar sobre o assunto livremente, sem nenhum tipo de preconceito, que a pessoa se sinta livre para colocar aquilo para fora que está incomodando, sabendo que da outra parte não vai ter nenhum tipo de julgamento, de preconceito. Isso é muito importante, porque as pessoas não se sentem à vontade para falar do assunto. E quem está ouvindo também não, porque não tem esse conhecimento. Então, dentro do Setembro Amarelo, porque a prevenção do suicídio, ela é feita de janeiro a dezembro, não é só no mês de setembro. É que no mês de setembro a gente intensifica, até porque dia 10, amanhã, é o Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. Então, a gente entende que quando você traz profissionais para falar, quando a gente traz aquela pessoa que está na linha de frente, que está ali lidando no dia a dia com as pessoas que têm um pensamento suicida, que estejam com algum problema psicológico ou psiquiátrico, a gente trazendo informação para a sociedade em geral, essas pessoas podem, de alguma forma, ajudar a prevenção do suicídio. Então, quando essas pessoas têm informação de qualidade, a gente volta naquela questão anterior. Essa ajuda é muito mais efetiva do que simplesmente você, como você falou nas redes sociais, muita gente se colocando à disposição, né, sem saber o que fazer e como fazer. Né? E muitas vezes, quando termina setembro, essas pessoas não estão mais disponíveis. Né? Então, a gente precisa, com o Setembro Amarelo, fazer essa conscientização geral que a gente pode ajudar de alguma forma, mas a gente precisa saber como. Bom, nós estamos conversando por telefone aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru com o Luiz Ramos, que é do Centro de Valorização da Vida, o CVV Bauru, e porta-voz da campanha Setembro Amarelo. Luiz, uma série de lives está sendo transmitida pelo CVV em várias datas, sempre às 7 horas da noite. Como é que as pessoas têm acesso a esse conteúdo? Como eu falei, essas lives é justamente a oportunidade que a gente leva para a sociedade para que elas tenham essas informações de qualidade para ajudar na prevenção do suicídio. Através do YouTube, no canal CVV Oficial, ou pela Facebook
ou do CVV Oficial ou do CVV Bauru, você pode assistir essas lives, né? Como você falou, a gente vai ter essa distribuição de lives durante o mês todo, para que a gente possa trazer, além de informação, às vezes informações de pontos de vista diferenciados, como de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou de um enfermeiro, ou de um agente social. Então, essas pessoas trazem muito da experiência vivida delas no dia a dia para poder levar essas informações às pessoas comuns. Certo. Como é que eu tenho acesso ao serviço prestado pelo CVV? Quais são os canais de comunicação que vocês oferecem hoje? E se eu precisar recomendar o CVV para alguém, eu consigo encaminhar alguém para esse atendimento? Isso é possível? Olha, você pode ter acesso ao CVV de duas formas. O número 188, que é o mais comum, você vai ligar 24 horas e gratuitamente para esse número e vai ter um atendimento de apoio emocional. Ou entrando no site do CVV, que é cvv.org.br, lá você tem a opção de fazer o atendimento via chat ou via e-mail. Tá? Aí você me perguntou se eu quiser encaminhar alguém. Hoje, a gente não consegue entrar em contato com as pessoas porque o nosso telefone 188, ele só recebe ligações. Mas qualquer pessoa pode indicar o número 188 para aquelas pessoas que estão, de alguma forma, precisando falar e de um apoio emocional. Muitas vezes a gente não sabe como ajudar, mas se o simples fato de você fazer essa divulgação do CVV e do número 188, você pode ter certeza que você já está ajudando muito de alguma forma. E para quem quiser se tornar um voluntário do CVV, você falou desta redução do número de voluntários, né? Muitos inseridos em grupos de risco aí por conta da pandemia de Covid-19. Acho que é um momento interessante, então, para a gente reforçar a necessidade das pessoas se voluntariarem, aquelas que tiverem vontade, né? Que tiverem algum tipo de cuidado, algum tipo de intenção nesse sentido. Como é que faz, Luiz? Olha, se você for da cidade de Bauru ou de alguma cidade muito próxima, você pode entrar em contato direto com o celular do CVV Bauru, que é o 14 991 92 04 15. Ou pelo site, lá vai ter um link voluntário, você vai preencher um pequeno cadastro e enviar, vai receber uma resposta indicando um posto mais próximo da sua residência. Esse ano, a gente ainda vai fazer um programa de seleção de voluntários totalmente virtual. Então, a gente já está preparando esse material todo, porque até então a gente fazia presencial. Aí, por conta da pandemia, a gente também teve que se adequar e fazer isso virtual. E nesses dois canais que eu passei, você pode ter informações de quando será o próximo curso. Você pode repetir o telefone para os voluntários? Bauru, isso, por gentileza. Aqui em Bauru, 14 991 92 04 15. É muito importante você se dar a oportunidade de conhecer o trabalho. Geralmente, no primeiro encontro, a gente explica tudo sobre o CVV e como funciona o trabalho, que geralmente as pessoas desconhecem. Então, é uma oportunidade de você conhecer o trabalho e mesmo que você não se torne um voluntário, só o fato de você ajudar na divulgação do serviço já é muito importante. Luiz Ramos, do CVV Bauru, Centro de Valorização da Vida, porta-voz da campanha Setembro Amarelo, nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto, por telefone, falando para a TV e Rádio Câmara Bauru sobre esse trabalho, esses debates de prevenção do suicídio. Luiz, mais uma vez, obrigada, viu, pela entrevista. Obrigado, a gente agradece demais o apoio de vocês. Um ótimo dia para você, Luiz. Obrigado, igualmente. Nós agradecemos também a sua sintonia mais uma vez aqui conosco e até a próxima.